Bom dia a todos, meus amigos, brasileiros e brasileiras, aí do Colégio Máximo Bananeiras. Satisfação estar falando com vocês. Infelizmente, eu não poderei gravar as aulas ao vivo, que eu gostaria muito de interagir com vocês no chat, mas vamos fazer essas gravações aqui do meu rancho. Aqui na região nós não temos internet, afinal de contas nós estamos no Brasil, né? A decadência é muito grande, os recursos tecnológicos são péssimos, né? De forma que não há possibilidade de fazer as aulas ao vivo. Por isso espero que vocês compreendam, que vocês entendam que isso tudo vai passar rapidamente. Logo em breve estaremos juntos novamente para ter nossas aulas. Mas eu estou pensando num projeto que vai nos ajudar bastante. Que projeto é esse? Enquanto os professores estão dando aula uma vez por semana, eu vou fazer diversos vídeos, pequeno, curto, que não sejam tão cansativos, que eu sei o quanto é cansativo. Aulas de 30 minutos, aulas de 40 minutos. Eu sei que é difícil a gente assistir esse tipo de aula. Nós estamos acostumados com outro tipo de aula. E não adianta se iludir. Muitos alunos deixam o computador ligado, saem para a geladeira, sai para passear, sai para fazer qualquer outra coisa e o computador fica ali ligado, enganando os pais, enganando os professores. Então, eu vou fazer vídeos curtos, pequenos, com assunto interessante, pertinente, de acordo com o nosso material didático, para que a gente possa estudar a literatura em todos os seus viés, em todas as suas escolas, todos os seus autores, todas as suas obras. Então, eu convido você, a partir de hoje, para ingressar nesse projeto. E eu creio que dentro de alguns dias, algumas semanas, alguns meses, acho que mais tardar o mês de julho, nós estaremos com certeza com nossas aulas presenciais, tá bom? Então, relaxa e eu convido você a partir de hoje, o professor e o diretor do colégio, o professor Cristóvão, o professor Daniel, Irlan, a nossa coordenadora que eu estou morrendo de saudade, Merijane, Claudinha, Paulinha, o pessoal aí, o Nildo, o pessoal do Albert, do Máximo de Bananeira. Esse pessoal tem colaborado bastante conosco também. Deixar aqui meu agradecimento particularmente para o Cristóvão, que faz a edição desses vídeos que eu faço e manda para vocês. E eu vou explorá-lo mais ainda, porque eu vou fazer esse vídeo por diversos dias da semana, diversas vezes. Vocês terão muitos vídeos, tá certo? Eu quero fazer assim, dia não, para não ficar tão cansativo, mas que no final da semana a gente possa ter, que seja os minutos de aulas necessários que teríamos presencialmente, tá bom? Então, meus amigos, a partir de agora, com 3 minutos de gravação dessa apresentação, a gente vai começar agora a falar do quinhentismo brasileiro. Eu em outros vídeos já falei do quinhentismo para você, tá? Só que observando o material didático, nós temos agora o quinhentismo brasileiro no caderno número 2. Então, no cadernão número 2 do material de vocês, nós temos o quinhentismo. E eu queria que vocês lessem esse material, que vocês estudassem esse material e que dúvidas apresentadas vocês mandassem para mim, para que eu pudesse tirar dúvida para vocês. Eu vou deixar o meu WhatsApp disponível, que é a única coisa que eu tenho, o único contato que eu tenho com o mundo é o WhatsApp, tá bom? O WhatsApp, aqui não tem Instagram, não tem Facebook, não tem nenhuma forma para abrir um vídeo aqui, é difícil, para abrir imagens, então, mas o WhatsApp eu consigo no texto ler e também responder. Então qualquer dúvida, manda para o WhatsApp, vou deixar meu número aí para vocês, é o 9175 1048. Vou repetir, 9175 1048. O aluno do Colégio Máximo Bananeira está aberto o canal no WhatsApp para ele mandar as perguntas, as dúvidas, e eu responderei com certeza, tá bom? Sobretudo as dúvidas pertinentes às aulas que eu estou apresentando para vocês aqui, a partir de hoje. Então, meus amigos, voltando a falar do quinhentismo brasileiro, eu quero entender que nosso quinhentismo é dividido em 2 etapas. Literatura informativa e literatura dos jesuítas. Tudo isso começa a partir de 1500, a partir da chegada dos portugueses aqui no Brasil, tá bom? 1500. Legal. Inicialmente a literatura informativa. Esse período não vai ser uma escola literária. Por que não vai ser uma escola literária? Não vai ser uma escola literária fundamentalmente porque o Brasil ainda não tinha uma organização sociopolítica e econômica cuja produção literária refletisse a cultura do povo brasileiro. Os brasileiros aqui eram índios, nativos, ameríndios, bugres, né?
os indígenas. Então, eles tinham uma língua belíssima, eles tinham cultura, eles tinham uma fé, uma crença, eles tinham uma vida social, mas a literatura produzida no momento não vai refletir isso. Então, não é a literatura brasileira. O que eu posso dizer? Não é literatura do Brasil, é literatura no Brasil, ou seja, os europeus, aqui no Brasil, produzindo textos que interessavam apenas a Europa, texto informativo. Sobretudo textos que facilitariam a exploração dessa nova terra. Terra que um aluno de literatura tem por uma terra explorada, uma terra invadida. Preste atenção, viu? Não é um aluno qualquer, é um aluno de literatura. O aluno de literatura, ele é reflexivo, ele faz sinapse, ele pensa. E pensa de forma construtiva. Sobretudo para a sua comunidade, sobretudo para o seu país. Então, forma construtiva de pensar é entender que o Brasil não foi descoberto, que o Brasil não foi achado, como reza a história de Portugal, a história do Brasil, achamento do Brasil. Isso não existe. O Brasil foi invadido, o Brasil foi explorado. Então, a partir de 1500, nós temos esses relatos de diversos cronistas que escreveram falando sobre o Brasil. A possibilidade de se dar bem aqui, explorando nossos recursos minerais, recursos vegetais, explorando o homem brasileiro, impondo a sua fé, a sua crença, a crença europeia para os brasileiros, para os índios, através do cristianismo. Aí vem a reflexão aí, você que analisa se foi certo, foi errado, né? Lembre-se, nós estamos aqui estudando religião, nós estamos aqui estudando fé, nós estamos estudando ciência, tá certo? Literatura é arte, literatura é ciência, de forma que temos que deixar de lado nossos dogmas, nossos paradigmas religiosos para entender os acontecimentos, os fenômenos históricos. O homem é um ser histórico. Então, impor uma cultura, eliminar a cultura do outro, é um desrespeito. E esse respeito foi colocado em prática aqui no Brasil no século XVI. E é isso que consiste a literatura informativa no Brasil. Então, resumindo a nossa exposição sobre literatura, a primeira parte da exposição sobre literatura informativa, sobre quinhentismo brasileiro. Vou concluir dizendo para você que tratar-se-á de um conjunto de relatos de cronistas, viajantes e missionários sobre a nova terra explorada, Brasil, a nova terra invadida. Então, tudo que foi escrito no século XVI, a partir da Carta de Pero Vaz de Caminha, que a gente vai falar na próxima aula. Próxima aula, assunto, Carta de Pero Vaz de Caminha, que é o primeiro texto escrito no Brasil em língua portuguesa, tá? Então, a partir da Carta de Pero Vaz de Caminha, nós vamos ter a literatura informativa, que não é literatura brasileira, tá certo? Isso interessa mais a história, mais como documento histórico, do que propriamente obra literária, propriamente a literatura. É interessante porque traz registros da antropologia do Brasil. Registro do estudo do homem brasileiro é fundamental. As intenções do homem europeu para com o brasileiro. Mas, se tratando de literatura, percebemos claramente que não há tanta importância assim, tá bom? Então, vou finalizar a aula querendo que você entenda definitivamente o que é literatura informativa. É um conjunto de relatos de cronistas, missionários e aventureiros sobre o Brasil. Olha, nossas aulas terão, em média, 10 minutos, para não ficar tão cansativo. Então, o assunto dessa primeira aula, introdução à literatura informativa. Eu volto na próxima aula para que a gente possa aprofundar nesse capítulo, tá bom? E aí, tudo isso que eu falei, você vai reforçar lendo no seu livro o capítulo que diz Quinhentismo Brasileiro, Literatura Informativa, tá bom? Obrigado por sua atenção. Convido você para a nossa próxima aula. Foi uma satisfação mandar essa mensagem para você. Beijo no coração. Estou morrendo de saudade de vocês. Tá? O pessoal de Bananeiras, o pessoal de Solânia, de toda essa região aí, Borborema, Serraria, tá bom? Belém, um beijo pro pessoal de Belém. E eu volto aí na próxima aula, tá bom? Beijo. Essa aula é uma aula do primeiro ano, mas também é pertinente para os alunos do terceiro ano que vão fazer revisão para o Enem, tá bom? Beijo, tchau. Até a próxima aula. Foi bom demais estar com você, até porque toda vez que a gente se encontra é bom demais.